sou um fã de Sonic como todo mundo. Eu gosto dos jogos mais novos, mas não me importo de jogar os clássicos. Acho que nunca joguei jogos com falhas ou hackeados antes, embora não ache que queira jogar depois da experiência que tive. Tudo começou em uma bela tarde de verão. Eu estava jogando Sonic até que notei, pela minha visão periférica, que o carteiro havia chegado e colocado algo na minha caixa de correio como de costume saído. Então fui ver o que recebi pelo correio. A única coisa na caixa de correio era uma caixa de CD para computadores e um bilhete. Eu o levei para dentro. Eu olhei para a nota primeiro e percebi que era do meu querido amigo Caio. Vamos chamá-lo assim, de quem eu não tinha notícias há 2 semanas. Sei disso porque reconheci a letra dele, embora o estranho seja como parecia. Parecia mal escrito e bastante tremido e um pouco difícil de ler, como se Caio estivesse tendo dificuldade em escrevê-lo e o fizesse às pressas. Isto é que ele escreveu: Tom, eu não aguento mais. Eu tive que me livrar dessa coisa de alguma forma antes que fosse tarde demais, e eu estava esperando que você fizesse isso por mim. Eu não posso fazer isso. Ele está atrás de mim, e se você não destruir esse CD, ele virá atrás de você também. Ele é muito rápido. Por favor, Tom, destrua este disco pelo amor de Deus, antes que ele venha atrás de você também. É tarde demais para mim. Destrua o disco e você o destruirá. Mas faça isso rápido, senão ele o pegará. Nem jogue o jogo. É o que ele quer. Apenas destrua, por favor, Caio. Bem, isso foi certamente estranho. Mesmo que Caio seja meu melhor amigo e eu não o tenha visto há mais de 2 semanas, eu não fiz o que ele me pediu. Não achei que um simples disco de jogo faria mal a ele. Afinal, é só um jogo, né, rapaz? Eu estava errado sobre isso. De qualquer forma, eu olhei para o disco e ele se parecia com qualquer disco de computador comum, exceto que tinha um marcador preto escrito Sonic.exe, e era muito diferente da caligrafia de Caio, o que significa que ele deve ter obtido de outra pessoa, como uma loja de penhores ou eBay. Quando vi Sonic na composição do CD, fiquei realmente empolgado e quis jogá-lo, já que sou um grande fã do Sonic. Subi para o meu quarto e liguei meu computador e coloquei o disco e instalei o jogo. Quando a tela de título apareceu, notei que era o primeiro jogo Sonic. Fiquei tipo incrível, porque, como eu disse antes, eu gostava dos clássicos. A primeira coisa que notei que estava fora do lugar foi quando eu apertei Start. Houve uma fração de segundo quando vi a imagem do título transformada em algo muito diferente, algo que agora considero horrível. Antes de cortar para preto, lembro-me de como era a imagem naquela fração de segundo antes do jogo ficar preto. O céu escureceu, o emblema do título estava enferrujado e arruinado. O Sega 1991 agora era Sega 666, e a água ficou vermelha, como sangue, exceto o que parecia hiperrealista. Mas a coisa mais bizarra que estava naquela fração de segundo era Amy. Seus olhos estavam pretos como breu e sangrando com 2 pontos vermelhos brilhantes olhando para mim, e seu sorriso se estendeu até a borda de seu rosto. Fiquei bastante perturbado com essa imagem quando a vi. Embora tenha percebido que era apenas uma falha, esqueci. Depois de cortar para preto, ficou assim por cerca de 10 segundos ou mais. E então outra coisa estranha aconteceu. O save de Sonic 3 apareceu. E eu fiquei tipo, o quê? O que isso está fazendo no primeiro jogo Sonic? De qualquer forma, então notei outra coisa. O fundo era o céu nublado e escuro do nível Stardust Spyware do CD Sonic, e havia apenas 3 arquivos salvos. A música era aquela música assustadora de Caverns of Winter de Art Bond, só que foi estendida e parecia que estava ao contrário. O que mais me assustou foi a seleção de personagens, que mostrava apenas Tails, Knuckles e, para minha surpresa, Dr. Robotnik. Agora eu tinha certeza de que algo estava acontecendo. Quero dizer, como você pode jogar como Robotnik em um jogo clássico de Sonic? Pelo amor de Deus. Foi quando percebi que não era um jogo com falhas, era um jogo hackeado. Sim, definitivamente parecia hackeado. Era realmente assustador, mas como um jogador inteligente, não fiquei com medo. Ou pelo menos tentei não estar. Disse a mim mesmo que era apenas um jogo hackeado e não há nada de errado com isso. De qualquer forma, com a sensação de medo eu escolhi o arquivo 1 e escolhi o Tails.
E quando eu selecionei e comecei, o jogo congelou por cerca de 5 segundos e eu ouvi uma risada assustadora. Antes de cortar para preto, a tela ficou preta por cerca de 10 segundos ou mais. Então mostrou o título de nível. Exceto que as formas simplistas eram diferentes tons de vermelho e o texto mostrava apenas o ACT1. A tela desapareceu e o título do nível desapareceu, revelando Tails em Green Zone de Sonic 1. A música era diferente. Soava como uma melodia pacífica ao contrário. De qualquer forma eu comecei a jogar e o Tails começou a correr como você faria em qualquer um dos jogos clássicos de Sonic. Estranho era ver Tails correndo ao longo do nível, onde não havia nada além de terreno plano e algumas árvores por 5 minutos. Foi quando a música pacífica começou a tocar em tons profundos e lentamente enquanto eu continuava. De repente vi algo e parei para ver o que era. Era um dos pequenos animais mortos no chão sangrando. Foi quando a música começou a desacelerar. Tails tinha um olhar chocado e triste em seu rosto que eu nunca ouvi ter antes. Então eu o fiz seguir em frente. E ele manteve aquele olhar preocupado em seu rosto, enquanto ele continuava se movendo. Eu vi mais animais mortos enquanto Tails passava por eles, parecendo cada vez mais preocupado enquanto a música baixava e ele passava por mais animais mortos. Fiquei chocado ao ver todos eles mortos. Eu me senti mal do estômago quando vi esse massacre e, aparentemente, Tails também. Depois de 1 minuto depois que a música parou, Tails estava subindo uma colina e então ele parou. Foi até que eu vi o porquê. Sonic estava lá do outro lado da tela com as costas contra Tails com os olhos fechados. Tails parecia feliz em ver Sonic, mas então seu sorriso mudou, obviamente percebendo que Sonic não estava respondendo a ele, senão agindo como se estivesse totalmente alheio à presença de Tails. Tails caminhou lentamente em direção a Sonic, e eu notei que eu nem estava movendo meu teclado para fazê-lo se mover. De repente, comecei a ter uma sensação crescente de pavor quando Tails se aproximou de Sonic para chamar sua atenção. Senti que Tails estava em perigo e algo ruim ia acontecer. Eu ouvi estática fraca ficando mais alta quando Tails estava a centímetros de distância de Sonic e parou e estendeu a mão para tocá-lo. Essa sensação de mau presságio no meu estômago estava ficando mais forte e eu senti o desejo de dizer a Tails para ficar longe de Sonic enquanto a estática ficava mais alta. De repente, em uma fração de segundo, vi os olhos de Sonic se abrirem e eles estavam pretos com aqueles pontos vermelhos brilhantes, assim como aquela imagem do título. Pensei que não havia um sorriso. Quando isso aconteceu, a tela ficou preta e o som estático parou. Ficou preto por cerca de 7 segundos e, em seguida, um texto branco apareceu formando uma mensagem, dizendo: "Olá, você quer jogar comigo?" Neste ponto eu estava assustado. Eu não queria continuar como jogo, mas minha curiosidade me levou a um nível diferente com o título do nível agora dizendo esconde e busca. Desta vez eu estava no nível Angel Island de Sonic 3 e parecia que tudo estava pegando fogo. Tails parecia estar com medo desta vez. Ele realmente olhou para mim e fez gestos frenéticos como se quisesse sair da área em que estava o mais rápido possível. Eu estava começando a ficar assustado com isso. Quero dizer, Tails estava realmente quebrando a quarta parede, tentando me dizer para tirá-lo de lá. Então eu apertei a tecla de seta o mais forte que pude e o fiz correr o mais rápido que podia. Uma versão de baixa qualidade de uma música estava tocando enquanto eu fazia Tails caminhar pela floresta desolada, tentando ajudá-lo a escapar de tudo. De repente eu ouvi aquela risada assustadora de novo. Aquela risada horrível de Kefka. Logo após 10 segundos enquanto eu ajudava Tails a correr pela floresta. E então eu comecei a ver flashes de Sonic aparecendo em todos os lugares na tela, novamente com aqueles olhos pretos e vermelhos. A música mudou para aquele jingle de suspense enquanto eu vi o Sonic atrás de Tails lentamente. Sonic não estava correndo. Na verdade ele estava voando. A pose de voo que seu sprite estava fazendo parecia muito com a pose de voo de Metal Sonic no CD de Sonic, exceto que era apenas Sonic, e ele tinha os olhos preto e vermelho, só que, desta vez ele tinha o sorriso mais perturbador em seu rosto. Ele parecia estar gostando do tormento que estava dando à pobre raposinha enquanto ganhava dele. De repente, quando Tails tropeçou, outra cena.
A música parou e o Sonic desapareceu. Tails deitou lá e começou a chorar por 15 segundos. A cena foi bastante perturbadora de assistir e eu meio que chorei. Mas então Sonic apareceu bem na frente de Tails e Tails olhou para cima com horror. O sangue começou a descer por aqueles olhos enegrecidos de Sonic enquanto um sorriso crescia lentamente em seu rosto enquanto ele olhava para a raposa horrorizada. Eu não podia fazer nada além de assistir. Apenas em uma fração de segundo Sonic atacou Tails logo antes da tela ficar preta. Houve um barulho estridente que durou apenas 5 segundos. O texto retornou apenas desta vez dizendo: "Você está muito lento. Quer tentar novamente?" E então aquela risada horrível veio com ela. Eu estava tão chocado com o que tinha acontecido. Sonic assassinou Tails? Não. Ele não poderia ter. Ele e Tails deveriam ser melhores amigos. Certo? Por que Sonic fez isso com ele? Fui trazido de volta para a seleção de personagens. O arquivo salvo que tinha Tails era diferente. Tails não estava mais na caixa em si, mas na própria tela da TV, que estava piscando com aquela estática vermelha. A expressão de Tails me assustou. Seus olhos estavam pretos e sangrando. Seu pelo laranja ficou preto e ele tinha uma expressão de angústia no rosto. Seu rosto, tentando ignorá-lo, escolhi Knuckles em seguida. A risada veio de novo e a tela ficou preta novamente e ficou lá por mais 10 segundos. Dessa vez o nível dizia: "Você não pode correr." Eu estava realmente apavorado agora. Eu não poderia realmente dizer se isso era uma falha, ou um hack, ou algum tipo de piada doentia, ou qualquer coisa realmente. Mas, apesar do meu medo do que aconteceria a seguir, continuei jogando. O próximo nível parecia muito diferente. Tinha o chão da zona Scrape Brine, mas o fundo do céu parecia o menu principal. Tinha o céu nublado avermelhado escuro, mas foi a música que mais me assustou. Eu também notei que Knuckles parecia assustado assim como Tails, embora não tanto, mas sim um pouco nervoso. Ele quebrou a quarta parede assim como Tails e parecia não ter certeza de continuar. Mas eu o fiz se mover de qualquer maneira. Ele correu pelo caminho reto neste nível escuro. Enquanto ele corria, a tela começou a piscar estática vermelha algumas vezes e então aquela risada enlouquecedora veio novamente. Então, depois de alguns segundos de corrida, notei várias manchas de sangue no chão metálico. Senti uma sensação crescente de medo novamente, pensando que algo horrível vai acontecer com Knuckles. Ele parecia nauseado andando por essa estrada manchada de sangue. De repente, enquanto Knuckles corria, Sonic apareceu bem na frente dele com aqueles olhos pretos e vermelhos e, em seguida, a estática vermelha apareceu novamente. Quando a estática desapareceu, mostrando nada além de uma tela preta com um texto dizendo: "Encontrei você." Agora eu estava com medo. Sonic encontrou Knuckles? O que estava acontecendo? De qualquer forma, a estática vermelha veio novamente e então eu estava de volta ao nível. Knuckles parecia estar em pânico, que Sonic não estava em lugar algum. E desta vez aquele grito agudo do chefe final do Silent Hill 1 estava tocando. Isso foi algum tipo de batalha de chefe com Sonic. Eu esperava por Deus que não fosse. Honestamente, de repente Sonic apareceu logo atrás de Knuckles no que parecia ser uma fumaça preta. Eu fiz Knuckles virar e depois socar Sonic, mas Sonic desapareceu na fumaça preta antes que eu pudesse acertar um golpe. Aquela risada terrível explodiu novamente. Então Sonic apareceu atrás de Knuckles novamente e então eu o fiz socar novamente. E Sonic desapareceu rindo. Knuckles estava em pânico ainda mais. E até eu senti que estava enlouquecendo. Sonic estava praticamente brincando conosco. Ele estava jogando um joguinho mental maluco comigo e com Knuckles. Outra cena cortada quando Knuckles caiu de joelhos e agarrou sua cabeça soluçando. Eu senti sua agonia. Sonic estava realmente nos deixando loucos. E então, em uma fração de segundo, Sonic atacou Knuckles e a tela ficou preta com outro ruído estridente distorcido que durou pelo menos 3 segundos. Outra mensagem de texto apareceu: "Tantas almas para brincar, tão pouco tempo." Você concorda? Que diabos? O que está acontecendo? Comecei a pensar que Sonic estava realmente tentando falar comigo durante o jogo, mas eu estava com muito medo de pensar isso. Fui levado de volta ao menu principal e desta vez a segunda caixa de arquivo tinha Knuckles na tela da TV.
Seu pelo vermelho tinha escurecido para um cinza avermelhado. Seus dreadlocks estavam pingando de sangue e seus olhos estavam pretos e sangrando também. E ele tinha um olhar de tristeza em seu rosto. Comecei a pensar que esses são os personagens reais presos naquelas telas de TV nos arquivos salvos. Mas não conseguia acreditar. Não queria acreditar. Então eu desliguei o jogo e fiz uma pausa. Tirei uma soneca. Gostaria de não ter feito isso, porque então comecei a ter o pesadelo mais perturbador. Eu estava na escuridão como breu, embora estivesse sob a luz emitida por uma lâmpada que pendia bem acima da minha cabeça. Eu podia ouvir os gritos de Knuckles e Tails nas proximidades. Eles estavam dizendo coisas como: ajude-nos. E por que você nos deu a ele? E fuja, antes que ele te pegue também. Seus gritos se extinguiram quando então ouvi a risada de Sonic. A risada dele parecia muito com a risada distorcida de Kefka. Você é muito divertido de brincar com criança, assim como seu amigo Caio. Embora ele não tenha durado muito, eu estava com medo e procurando a fonte da voz. Não vai demorar muito até você se juntar a ele e a todos os meus outros amigos. Eu vi andando em minha direção, piscando para dentro e para fora em várias direções. Você não pode correr, garoto. Você está no meu mundo agora, assim como os outros. Quando ele me agarrou e vi seu rosto sangrento, preto e de olhos vermelhos, sorridente, acordei assustado. Depois de algumas horas, decidi continuar jogando. Eu não sei porquê, mas eu tinha que saber. Eu tinha que descobrir por que isso estava acontecendo. Então eu liguei o computador, liguei o jogo e selecionei Robotnik em seguida. Eu ainda pensei que era maluco, jogando como Robotnik, mas de qualquer forma o título do nível apareceu novamente. Desta vez ele disse ponto, o que eu achei muito esquisito. Dessa vez eu estava em algum tipo de corredor. Não parecia ser de nenhum dos jogos clássicos da Sonic, embora tenha o estilo pixelado. O chão era brilhante e quadriculado. As paredes eram de um roxo acinzentado escuro com luzes de velas animadas e algumas manchas escuras de sangue aqui e ali. E havia uma cortina vermelha escura pendurada na parte superior da tela. A cada 12 segundos, mais ou menos, essa cortina vermelha balança muito lentamente. Mas sempre que você está jogando, mal consegue vê-la se mover. A música era estranhamente agradável. Um piano tocando uma música um tanto triste, mas pacífica. Mas eu sabia melhor. Essa era a música que tocava no ato 1 de 1, só que não estava ao contrário. Robotnik não parecia totalmente nervoso como Tails e Knuckles, mas ele tinha um olhar suspeito em seu rosto, como se estivesse um pouco paranoico. Ele fez uma pequena animação quando eu deixei de pé. Ele vira a cabeça para a esquerda e depois para a direita pelo menos 2 vezes e depois dá de ombros para mim, como se não tivesse ideia de onde estava ou do que estava acontecendo. Mesmo que eu estivesse com medo da minha mente sobre o que ia acontecer, eu mandei Robotnik continuar em frente. Ele fez sua animação de corrida usual. Você sabe, quando você o derrota no final de um jogo clássico de Sonic, você o persegue, enquanto continuamos atravessando o corredor. Então para um longo lance de escada que desce. Agora estava nervoso. Até Robotnik parecia inseguro de si mesmo. Embora eu continuasse, enquanto conduzia Robotnik escada abaixo, notei que as paredes ficaram mais escuras e mais avermelhadas. As tochas vermelhas são agora de um azul misterioso. Então pousamos em outro corredor. Este era mais longo que o anterior, ou pelo menos parecia. E então descemos outro lance de escadas. Este era muito mais longo. Levou pelo menos 1 minuto inteiro. E então eu ouvi aquela risada horrível de que fica novamente, e então a música foi diminuindo lentamente até ficar quieta, enquanto as paredes ficavam mais vermelhas escuras e as tochas eram uma chama negra agora. Quando o Robotnik pousou no terceiro corredor, notei que ele agora parecia realmente assustado. Embora ele tentasse esconder isso, eu não podia culpá-lo. Eu também estava com medo. De repente, Sonic apareceu bem na frente de Robotnik da mesma forma que ele fez com Knuckles e depois estática vermelha. A estática vermelha durou cerca de 15 segundos e então me mostrou uma imagem muito desagradável. A imagem mostrava um hiperrealista de Sonic parado na escuridão, onde você só pode ver seu rosto enquanto sua cabeça e torso desbotaram em preto. E quando digo hiperrealista,
Quero dizer que ele parecia tão real que você podia realmente ver as linhas em seu pelo azul, como se você pudesse realmente sentir o pelo ao tocar a tela. Seu rosto. Oh Deus, ele tinha o sorriso mais horrível que eu já tinha visto. E isso significa algo, considerando que vi essa imagem no início do jogo. Seus olhos estão arregalados e pretos e mais uma vez chorando sangue, que também parecia hiperrealista. E havia 2 pequenos pontos vermelhos brilhantes naqueles olhos pretos olhando direito para mim, como se estivessem olhando para minha mente. Seu sorriso era largo e demoníaco. Literalmente se estendia para os lados de seu rosto como um gato de Cheshire. Exceto que Sonic tinha presas muito afiadas, muito parecidas com os dentes de um Ereog, exceto de aparência mais cruel, um pouco amarelada e, pelo jeito, ele tinha manchas de sangue e pequenos pedaços de carne em seus lábios e presas como se ele tivesse comido algum animal. Eu encarei aquela imagem horrível por uns bons 30 segundos. Nunca tirando meus olhos dela, eu senti como se ele estivesse realmente olhando para mim, sorrindo para mim. Aquele rosto. Levou apenas 10 segundos para se gravar no meu cérebro para o bem. Então a tela piscou com estática vermelha novamente 3 vezes, e na terceira vez eu ouvi a risada de Kefka, só que dessa vez sou distorcida, demoníaca até. Ele voltou para a imagem novamente, exceto que desta vez havia o texto novamente, embora estivesse confuso, mas foi praticamente uma das coisas mais horríveis que eu vi desde que tive esse jogo. Eu sou Deus. Foi quando li aquela mensagem enquanto olhava para o Sonic quando me atingiu. Percebi ali mesmo. Este Sonic era um monstro. Um puro malvado. Sádico. Todo-poderoso. Pesadelo. Monstro de mente. E todas as suas vítimas, incluindo Tails, Knuckles, Robotnik e possivelmente Kaio, são apenas seus brinquedinhos. E o jogo é a porta de entrada em seu mundo caótico e de pesadelo e no próprio inferno em que suas vítimas estão presas. De repente, em uma fração de segundo real, eu gritei quando Sonic se lançou na tela gritando alto com a boca aberta em um comprimento não natural, revelando nada além de um abismo literalmente espiral de pura escuridão antes que a estática vermelha viesse novamente, desta vez muito mais alto e distorcido, tão alto que machucou meus ouvidos. Eu gritei e agarrei meus ouvidos enquanto a estática vermelha gritava por uns bons 7 segundos. Então ele parou e não mostrou nada além de tela preta. Enquanto eu estava sentado lá olhando para a tela preta, um último texto apareceu. Pronto para a segunda rodada. Tom, a risada de Kefka, agora soando mais clara como se Sonic estivesse bem atrás de mim, tocou novamente 3 vezes enquanto eu olhava para aquele texto em choque e confusão. Então eu fui inicializado de volta ao menu principal e desta vez o terceiro arquivo salvo tinha uma imagem de TV de Robotnik no mesmo estado atormentado de Tails e Knuckles. A pele de Robotnik ficou cinza opaco. Seu bigode caiu e escureceu. Seus óculos quebraram e o sangue está saindo deles e ele tinha uma mera expressão de morto em seu rosto. Olhei para Tails, Knuckles e Robotnik e chorei um pouco. Fiquei com pena deles pela agonia que estão passando. Eles ficaram para sempre presos dentro do jogo, para sempre atormentados por aquele covarde horrível, e sempre serão. Então o computador se desligou, eu não conseguia ligá-lo novamente. Não importa o que eu fizesse. Fiquei ali sentado por talvez 25 segundos, horrorizado com o que tinha acabado de acontecer. Sonic é a própria personificação do mal. Ele tortura as pessoas que jogam seu jogo de mais de uma maneira e então quando ele fica entediado ele arrasta você para o jogo. Literalmente arrasta você para o inferno, onde ele pode jogar com você sempre, como seu brinquedo. Não consigo tirar o jogo do meu computador. Acho que está preso lá, mas pelo menos consegui ligá-lo novamente agora. Depois que eu sentei lá por 25 segundos, ouvi uma voz bem atrás de mim, como um sussurro. Tente manter isso interessante para mim, Tom. Virei-me para ver de onde vinha a voz, e o que vi me fez gritar. Sentado na minha cama, olhando direto para mim, estava o Sonic, sorrindo com manchas de sangue sob os olhos. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e compartilhe. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.